Olá! Hoje a gente mergulha num caso bem pesado, julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Um que envolve o Brasil. É o caso Leite Souza e outros, mais conhecido como Chacina de Acari. Isso. A gente vai usar parte da própria sentença para entender melhor, porque o Brasil foi responsabilizado, né, pelo desaparecimento de 11 jovens lá em 1990. Exato. E também pelos assassinatos de duas ativistas depois, em 93. E, claro, pelas falhas gigantescas na investigação de tudo isso. É muita coisa. É, bastante. E olha, o caso chegou na corte em 2022, levado pela Comissão Interamericana. A acusação era clara: desaparecimento forçado e uma justiça que não funcionou aqui no Brasil. E o Brasil admitiu alguma coisa? Admitiu, mas só em parte. Reconheceu, assim, a demora para investigar as mortes da Edmeia Eusébio e da Sheila da Conceição, mas não o desaparecimento forçado em si, nem todas as outras falhas, sabe? Entendi. Então vamos para o começo, para entender o que aconteceu. Foi 26 de julho de 1990. Uma data terrível. Sim. 11 jovens, importante dizer, 7 deles eram menores de idade na época. Moradores da favela de Acari, aqui no Rio. Uhum. Eles simplesmente sumiram de um sítio lá em Magé. Testemunhas disseram que foram levados à força por homens encapuzados que se identificaram como policiais. Exatamente. E isso não veio do nada, né? Poucos dias antes, tinha rolado uma história de extorsão envolvendo policiais militares de um grupo chamado Cavalos Corredores. Ah, esse grupo, já ouvi falar. Bem infame. Muito. E alguns desses jovens que desapareceram estavam envolvidos nessa ocorrência anterior. Os nomes das vítimas, para a gente ter a dimensão: Wallace, Luiz Henrique, Viviane, Cristiane, Moisés, Edson, Luiz Carlos, Hudson, Rosana, Antônio Carlos e Édio. É muita gente. Muita gente mesmo. E aí entra esse conceito que a corte usou, né? O de desaparecimento forçado. O que isso significa exatamente? Basicamente é quando o Estado, ou alguém com a permissão ou o apoio do Estado, tira a liberdade de uma pessoa e depois simplesmente nega que prendeu ou se recusa a dizer onde a pessoa está, esconde o paradeiro. Entendi. E isso, no contexto do Rio de Janeiro da época, e infelizmente ainda hoje, em certa medida, era e é muito grave. A gente está falando de violência de milícias, muitas vezes com participação ou, pelo menos, a conivência de agentes do Estado. Sim. Especialmente contra quem? População pobre, negra, moradora de favela. Os cavalos corredores eram um exemplo disso. Então, o que aconteceu em Acari não foi um raio em céu azul. Foi parte de um padrão, infelizmente. E a história fica ainda mais trágica. Em 1993, 3 anos depois, a Edmeia da Silva Eusébio. Uma das mães, né? Líder do grupo Mães de Acari. Uma guerreira. Exato. Ela e outra mulher, a Sheila da Conceição, foram assassinadas. E isso aconteceu, olha que terrível, logo depois da Edmeia ter dado informações importantes sobre os desaparecimentos para as autoridades. Pois é, ela estava buscando justiça, denunciando e foi silenciada. É brutal. E como a Corte Interamericana viu a atuação do Estado nisso tudo, nas investigações? Olha, a análise da corte foi demolidora. Sobre os desaparecimentos, uma demora absurda para sequer começar a investigar direito. Provas-chave, tipo um carro envolvido, foram mal cuidadas, sabe? Imagino. Pistas que apontavam para policiais simplesmente não foram seguidas com seriedade. Fizeram buscas em locais suspeitos, como uma tal propriedade Peninha, mas de forma totalmente Ineficaz. superficial, talvez. Exato. O caso foi arquivado, depois desarquivado, arquivado de novo, sem nunca chegar a lugar nenhum. Resultado? Mais de 30 anos depois, ninguém sabe o paradeiro dos jovens. Ninguém. E no caso dos assassinatos da Edmeia e da Sheila, foi diferente? Infelizmente, o padrão se repetiu. Uma lentidão que se arrastou por décadas. Os acusados só foram a júri em 2021, 28 anos depois. Meu Deus! Para um deles, o crime até prescreveu, quer dizer, o Estado demorou tanto que perdeu o direito de punir. E para os outros policiais que foram a júri em 2024, absolvidos, por falta de provas. É o retrato da impunidade. É revoltante. Diante disso tudo, quais foram as conclusões finais da corte?
O que ela diz que o Brasil fez de errado? A corte foi bem direta. Primeiro, sim, o Estado brasileiro é responsável pelo desaparecimento forçado dos 11 jovens. Ponto. Certo. Segundo, violou os direitos dessas pessoas e das famílias às garantias judiciais e à proteção da justiça. E aqui tem um ponto muito importante que a corte ressaltou. Qual? Essa falha toda na investigação não foi por acaso, nem só por incompetência. Faltou diligência, o tempo foi totalmente fora do razoável e, sim, houve fortes indícios de discriminação racial e social. As próprias mães de Akari contaram como eram tratadas com hostilidade quando iam cobrar as autoridades. Nossa! Além disso, a corte falou sobre o sofrimento das famílias, né? Falou e muito. Violação da integridade pessoal dos familiares, o sofrimento psicológico, a angústia de não saber, o impacto financeiro, as ameaças que elas sofreram. A corte mencionou especificamente o impacto devastador em crianças da família, como Aline Leite de Souza, que era irmã de uma das vítimas. Complicado demais. E apontou uma falha estrutural muito grave. O Brasil, na época, e mesmo quando a sentença saiu, não tinha o crime de desaparecimento forçado na sua lei penal federal. Uma lacuna absurda para um país que se diz democrático. E o que a corte mandou o Brasil fazer? Quais foram as reparações? Várias coisas. O Estado tem a obrigação de investigar para valer, encontrar e punir os responsáveis, e sem usar a prescrição como desculpa para não fazer nada. Tem que reabrir tudo. Tem que investigar efetivamente. Não importa o tempo que passou para o crime de desaparecimento forçado. Tem que continuar buscando os corpos dos desaparecidos, tem que oferecer tratamento psicológico e psiquiátrico para as famílias afetadas. E mais? Sim, fazer um ato público reconhecendo a responsabilidade do Estado, criar um memorial em homenagem às mães de Akari e, crucial, finalmente tipificar o crime de desaparecimento forçado na legislação federal. Essa parte da lei é fundamental, né? Totalmente. Além disso, ordenou um estudo, um diagnóstico sobre como as milícias atuam no Rio de Janeiro. E, claro, pagar indenizações por danos materiais e imateriais às famílias. Tem até uma lei estadual aqui no Rio que já tinha previsto indenizações, mas as ordens da corte são bem mais amplas, né? E são obrigatórias internacionalmente. Entendi. Então, para a gente amarrar, é um caso que, nossa, mostra uma falha gigantesca do Estado em proteger as pessoas, né? Mostra como a impunidade persiste, Exatamente. mas, por outro lado, mostra também a força incrível dessas mães lutando por verdade, por justiça, por mais de 3 décadas. É impressionante. É impressionante mesmo. E a decisão da corte, ela não fala só do passado. Ela joga luz em problemas que continuam aí, bem atuais. A violência das milícias, o racismo que ainda existe nas instituições, na polícia, na justiça, a vulnerabilidade de certas comunidades, e ela cobra do Brasil respostas de verdade, não só discurso. Fica então uma reflexão pra gente, né? O que significa um caso como a Akari continuar tão relevante mesmo depois de tanto tempo, mesmo com decisões internacionais? O que isso diz sobre os desafios que a gente ainda tem para garantir direitos básicos e para acabar com essa impunidade que parece tão enraizada? É uma pergunta fundamental. E como que a memória dessa luta, a coragem das mães de Akari pode, quem sabe, inspirar ações hoje para que tragédias assim não se repitam mais? Fica aí pra gente pensar.